Prepare-se para a loucura das corridas de caracóis. Este evento inusitado, popular no Reino Unido, é uma emocionante corrida de caracóis de 33 centímetros em cima da mesa. Imagine-se reunido com amigos, assistindo a essas criaturas lentas, mas persistentes, rastejando em direção à linha de chegada, às vezes levando vários minutos para completar a distância. Cada caracol geralmente recebe um nome divertido, e os espectadores torcem entusiasticamente por seus favoritos, como em qualquer outro esporte. A emoção aumenta à medida que os competidores acompanham seus caracóis na pista, criando uma atmosfera de diversão e expectativa. O que torna este evento ainda mais interessante é a imprevisibilidade. Afinal, você nunca sabe qual caracol pode surpreendê-lo com um impulso repentino ou decidir fazer um desvio pitoresco. As corridas de caracóis se tornaram um espetáculo querido, atraindo multidões em busca de uma competição leve. Quem diria que assistir a caracóis poderia ser tão divertido? Você consegue imaginar que no Japão há mais animais de estimação do que crianças? Essa realidade surpreendente destaca uma tendência importante na sociedade japonesa, onde o número de animais de estimação supera o de crianças. No Japão, existem mais de 20 milhões de animais de estimação e cerca de 15 milhões de crianças, e muitas pessoas optam por companheiros peludos em vez de estruturas familiares tradicionais. Fatores como o estilo de vida agitado, a vida urbana e a percepção social sobre casamento e paternidade desempenham um papel importante nessa mudança. À medida que mais jovens priorizam carreira e liberdade pessoal, os animais de estimação frequentemente se tornam fontes de amizade e apoio emocional que tradicionalmente poderiam ser oferecidos pelas famílias. Além disso, a posse de animais de estimação se tornou uma indústria em crescimento, com negócios voltados para os donos de pets, desde serviços de cuidados até hotéis de luxo para animais. Essa tendência não apenas reflete as normas sociais em mudança, mas também mostra como os animais de estimação se tornaram parte da vida familiar no Japão moderno. O que isso significa para o futuro das famílias e da cultura dos animais de estimação no mundo? Você vai se surpreender ao descobrir que macacos são negócios. Esse termo engraçado vem do inglês antigo, onde era usado para descrever um grupo de animais. Imagine que você está passeando por uma linda floresta e encontra um grupo animado de macacos balançando nas árvores e conversando alegremente. Nesse momento, você testemunha o negócio dos macacos. Essa expressão divertida não só traz um sorriso, mas também destaca como a linguagem evolui com o tempo. Assim como a palavra negócio, hoje em dia, se refere a atividades comerciais ou empresas. Originalmente, ela descrevia a essência de animais reunidos em grupo. Curiosamente, diferentes grupos de animais têm seus próprios nomes únicos. Por exemplo, um grupo de corvos é chamado de morte, enquanto um grupo de gansos é chamado de corda. Esses termos incomuns oferecem uma visão das características ou comportamentos dessas criaturas. Então, da próxima vez que você ver macacos, pense no seu vibrante negócio e na fascinante história das palavras que usamos. Acredite ou não, o fenômeno Baader-Meinhof é real. Esse conceito interessante explica um curioso efeito psicológico, onde as pessoas começam a notar algo com mais frequência após tomarem conhecimento disso. Imagine que você comprou um carro novo e de repente parece que todos os motoristas estão dirigindo o mesmo modelo. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para buscar padrões e estabelecer conexões, muitas vezes intensificando o que encontramos recentemente. Quando aprendemos sobre uma palavra, uma tendência ou uma ideia específica, isso fica gravado na nossa mente. Depois parece que está por toda parte ao nosso redor. Não é porque o item se tornou mais comum. Na verdade, nossa atenção aumentada nos engana, fazendo-nos pensar de forma diferente. Esse é um exemplo clássico de atenção seletiva, onde nossa mente filtra informações para se concentrar no que consideramos mais importante. Muitas pessoas vivenciam isso com coisas como nomes de crianças, tendências de moda ou até novas tecnologias. Faz-nos refletir com que frequência somos influenciados por nossas próprias percepções, em vez da realidade. Você pode se surpreender. Os planos de parcelamento mudaram os hábitos de compra. Durante a Grande Depressão, muitas famílias enfrentaram dificuldades financeiras, o que levou as lojas a criarem planos de parcelamento. Esses planos permitiam que os clientes reservassem produtos com um pequeno depósito e dividissem o restante em pagamentos acessíveis.
Isso foi um grande avanço para aqueles que queriam comprar, mas não podiam pagar tudo de uma vez. Avançando para os anos 80, quando os cartões de crédito se tornaram populares, os consumidores ganharam uma nova forma de comprar instantaneamente, sem precisar economizar. Essa mudança fez com que os planos de parcelamento perdessem popularidade. Embora o parcelamento oferecesse uma opção acessível, os cartões de crédito proporcionavam conveniência e satisfação imediata. Hoje, o parcelamento ainda existe, mas é usado com muito menos frequência. O que você acha? Ele voltará? Você já se perguntou por que as águas-vivas flutuam? A resposta está no incrível português Man-O-War, uma criatura fascinante que muitas vezes é confundida com uma água-viva. Este sifonóforo único não é apenas um animal, é uma colônia composta por indivíduos geneticamente idênticos, chamados de zooides. Cada zooide desempenha uma função especializada, permitindo que toda a colônia sobreviva e prospere no oceano. Alguns zooides são responsáveis por capturar presas com seus longos tentáculos urticantes, enquanto outros ajudam na locomoção e flutuabilidade. Uma das características mais notáveis do português Man-O-War é sua vela cheia de gás, ou pneumatóforo, que lhe permite deslizar na superfície da água. Este mecanismo genial ajuda a colônia a se orientar no oceano e a se manter à tona, tornando-a uma mestre das ondas. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas lindas, lembre-se, não é uma única água-viva, mas uma equipe incrível de pequenos indivíduos trabalhando juntos. Vamos falar sobre lições de casa. Para muitos de nós, as lições de casa parecem uma parte inevitável da educação. Mas você sabia que nem sempre foi assim? No início do século XX, inventores famosos como Thomas Edison criticavam as lições de casa, afirmando que eram prejudiciais à saúde e ao bem-estar das crianças. Avançando para os dias de hoje, o debate continua. Pesquisas recentes mostram que a quantidade excessiva de lições de casa pode causar sérios problemas, como estresse, falta de sono e ansiedade entre os estudantes. Essa tendência preocupante gerou discussões constantes sobre qual deve ser o equilíbrio ideal na carga de trabalho escolar. Professores e pais estão repensando quantas lições de casa realmente são benéficas. Então, devemos reconsiderar as lições de casa para criar um ambiente educacional mais saudável para nossas crianças. Essa conversa é mais importante do que nunca. Porque a maioria das pessoas não conhece as maravilhas subterrâneas da Turquia. Escondida sob as belas paisagens da Capadócia, está Derinkuyu, a maior cidade subterrânea do mundo. Esta incrível obra de engenharia antiga mostra como os humanos se adaptaram às adversidades. Criada como um refúgio em tempos perigosos, Derinkuyu apresenta uma complexidade surpreendente, capaz de abrigar até 20 mil pessoas, além de seus animais e suprimentos. A cidade subterrânea desce cerca de 60 metros e possui um labirinto de casas, cozinhas e até capelas. Eixos de ventilação engenhosamente projetados trazem ar fresco e luz natural, criando uma atmosfera inesperadamente aconchegante no subsolo. Para se proteger contra invasões, enormes portas de pedra podem ser fechadas, garantindo a segurança dos habitantes. Sistemas de ventilação asseguram que o ar permaneça confortável, permitindo habitação a longo prazo, mesmo em períodos estressantes. Hoje, os visitantes podem explorar seus passagens estreitas e amplas câmaras, vivenciando em primeira mão a resiliência e criatividade daqueles que buscavam segurança abaixo da terra. Derinkuyu é um testemunho notável da determinação e engenhosidade humana e dos esforços que fazemos para sobreviver. Incrível, mas é verdade. As albatrozes negras vivem em todo o mundo. Essas aves marinhas surpreendentes realizam uma das migrações mais longas entre todas as espécies de pássaros. Após se reproduzirem em colônias ativas no hemisfério sul, elas partem para o norte, percorrendo milhares de milhas até a parte norte do Oceano Pacífico. Imagine uma ave voando da Nova Zelândia até o Alasca. Essas aves notáveis dependem das correntes oceânicas e dos ventos para ajudá-las em sua jornada, mostrando o perfeito design da natureza para viagens. Durante o percurso, elas podem passar meses no mar, confiando em suas impressionantes habilidades de encontrar alimento a grandes distâncias. Cientistas até rastrearam seus movimentos com dispositivos GPS, revelando informações interessantes sobre suas rotas e comportamentos. Todo ano, esses viajantes persistentes embarcam nessa aventura épica, lembrando-nos de quão interconectados são os ecossistemas do nosso planeta.
O que motiva essas aves a percorrerem distâncias tão incríveis? É verdade que em Storgen há um alce gigante? Esta cidade norueguesa é famosa por sua impressionante escultura de alce de 10 metros feita de aço, que não só impressiona com seu brilho espelhado, mas também desempenha um papel único na segurança nas estradas. Criado para chamar a atenção dos motoristas, o alce serve como um lembrete divertido, mas prático, da vida selvagem que habita as florestas próximas. Em uma área onde frequentemente há travessias de alces, essa escultura gigante ajuda a reduzir o número de acidentes, tornando os motoristas mais atentos ao ambiente ao redor. Os visitantes de Storgen costumam admirar seu tamanho e brilho, tirando fotos para compartilhar com amigos e familiares. O design peculiar e a superfície brilhante refletem a luz que muda, criando um espetáculo visual que se transforma ao longo do dia. Os moradores se orgulham dessa impressionante escultura, que se tornou uma atração querida e parte essencial de sua identidade. Então, da próxima vez que você imaginar uma aconchegante cidade norueguesa, visualize esse enorme alce, erguido alto e nos lembrando da beleza e das particularidades da vida cotidiana. O que você vai descobrir em Storgen? Você não vai acreditar no que é este alabastro. O alabastro é uma incrível rocha branca e macia, composta de gesso, e tem uma longa história como material favorito dos artistas. Conhecido por sua textura suave e versatilidade, essa pedra tem sido usada ao longo dos séculos para criar esculturas impressionantes e artefatos elaborados. Imagine-se passeando por uma galeria antiga e vendo estátuas esculpidas em alabastro, cujas formas delicadas refletem a luz de maneira maravilhosa. Como é fácil de trabalhar, os artistas podem dar vida às suas ideias criativas, criando tanto figuras elegantes quanto elementos arquitetônicos ousados. O alabastro também aparece em várias cores, embora o branco clássico continue sendo o mais valorizado. Hoje, muitos artistas contemporâneos ainda escolhem o alabastro por sua beleza e facilidade de manuseio, adicionando um toque moderno a esse material atemporal. Você já se perguntou como uma pedra tão macia pode criar uma arte tão fascinante? E isso pode te surpreender. Histórias superam a vida real. Você sabia que no Instagram são compartilhadas impressionantes 300 bilhões de histórias todos os dias? Isso mesmo. No mundo digital, as pessoas estão gerando e compartilhando mais momentos do que a maioria de nós poderia viver em nosso dia a dia. A cada segundo, inúmeros usuários estão capturando fotos e vídeos curtos, documentando tudo, desde seus cafés da manhã até suas aventuras mais loucas. Essa forma de contar histórias permite que qualquer um compartilhe sua vida com um público muito além de seu círculo imediato. Ela transforma nossas experiências pessoais em uma apresentação global. Embora muitas vezes consideremos a narrativa como algo de autores ou cineastas, as redes sociais democratizaram essa arte, incentivando até mesmo os indivíduos mais tímidos a mostrar suas experiências. Esse enorme volume de histórias representa não apenas anedotas pessoais, mas também tendências emergentes, desafios sociais e expressões criativas que conectam pessoas em todo o mundo. Então, da próxima vez que você rolar seu feed, reflita sobre como esse imenso fluxo de histórias diárias influencia nossa compreensão uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Você sabia que a Rafflesia cheira a carne podre? Essa flor incrível pode pesar mais de 9 quilos e atingir 1 metro de diâmetro, e sua fama se baseia em uma característica peculiar: seu forte odor. A Rafflesia não tem caules, folhas ou raízes comuns. Ela é um verdadeiro parasita, vivendo completamente dentro da videira que a hospeda. A flor raramente floresce, por isso é difícil vê-la na natureza. Quando isso acontece, seu cheiro desagradável atrai moscas necrófagas, que ajudam na polinização. Embora muitos possam torcer o nariz para esse odor, a Rafflesia desempenha um papel importante no ecossistema local, facilitando a interação entre diversos insetos e plantas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa flor gigante, lembre-se de que suas características incomuns são não apenas estranhas, mas também essenciais para o meio ambiente. Há realmente muitos pontes em Hamburgo? A resposta é sim. Hamburgo, na Alemanha, orgulha-se de ser a cidade com o maior número de pontes do mundo. São 2.302 ao todo. Essa conquista impressionante destaca Hamburgo entre outras cidades. Ao contrário de cidades com largas rodovias ou grandes espaços abertos, as ruas de Hamburgo são cruzadas por vias navegáveis e canais, criando uma paisagem urbana única.
Muitas dessas pontes são elegantes e bem decoradas, o que acrescenta charme e caráter à cidade. Ao caminhar ou andar de bicicleta pela cidade, moradores e turistas podem desfrutar de vistas deslumbrantes das vias aquáticas, tornando cada passeio uma verdadeira aventura. Além disso, as pontes conectam diferentes bairros, melhorando a vida da comunidade e a mobilidade. Seja uma simples ponte para pedestres ou uma grandiosa ponte ferroviária, cada ponte conta a história rica da tradição marítima de Hamburgo. Portanto, da próxima vez que você estiver em Hamburgo, reserve um momento para apreciar suas inúmeras pontes e o papel importante que elas desempenham nesta cidade vibrante. Imagine que o núcleo da Terra é mais quente que o Sol. Esse é um fato incrível. O núcleo interno da Terra atinge 5.400 graus Celsius, ou 9.800 graus Fahrenheit. Para comparação, isso é tão quente quanto a superfície do Sol. Essa temperatura extrema vem do calor residual da formação do planeta e da decomposição de materiais radioativos nas profundezas da Terra. O núcleo interno é composto principalmente de ferro e níquel, e apesar da alta temperatura, ele permanece sólido devido à enorme pressão nessas profundezas. Imagine a força gerada por esse núcleo derretido, que desempenha um papel crucial na formação do campo magnético da Terra. Esse escudo protetor ajuda a proteger nosso planeta da radiação solar nociva e dos raios cósmicos. Os cientistas estudam essas condições extremas para entender melhor a estrutura e o comportamento do nosso planeta. Então, da próxima vez que você olhar para o Sol, lembre-se de que logo abaixo dos seus pés existe uma fonte de energia igualmente intensa. E se eu te contar um segredo esperto de Spielberg para a autenticidade? Durante as filmagens de O Resgate do Soldado Ryan, o diretor Steven Spielberg tomou uma decisão inesperada. Ele excluiu o ator Matt Damon do campo de treinamento, onde os outros atores se preparavam. Essa foi uma estratégia intencional para criar uma verdadeira antipatia dos soldados pelo personagem de Damon, o soldado Ryan. Ao isolar Damon, Spielberg queria que os atores se aproximassem durante os treinos, ao mesmo tempo em que acumulavam aversão pelo personagem, pelo qual sentiam que arriscavam suas vidas. Essa estratégia trouxe mais realismo ao filme, melhorou as atuações e tornou a missão dos soldados ainda mais urgente e pessoal. O resultado foi um poderoso filme anti-guerra que ressoa com o público, mostrando até onde os cineastas vão para criar uma experiência emocional autêntica. Não é impressionante como as escolhas nos bastidores podem impactar o efeito de um filme? E se eu te dissesse que os guepardos são os carros de corrida da natureza? Esses animais incríveis podem acelerar de 0 a 97 km/h em apenas 3 segundos, tornando-se os melhores velocistas da Terra. Cada parte do seu corpo é perfeitamente adaptada para a velocidade. Os guepardos têm um corpo leve e uma coluna vertebral extremamente flexível, parecida com uma mola, que lhes permite esticar o corpo de maneiras impressionantes durante uma corrida. Seus membros longos são impulsionados por músculos fortes, enquanto suas garras semi-retráteis oferecem excelente tração no chão. Para suportar esse esforço intenso, os guepardos possuem narinas e pulmões maiores, além de um sistema adrenal eficiente que maximiza a entrega de oxigênio ao perseguir presas. No entanto, essa velocidade fenomenal tem suas limitações. Eles conseguem manter a velocidade máxima por cerca de 20 a 30 segundos antes que os músculos comecem a superaquecer. Durante esses momentos de tirar o fôlego, os guepardos mostram uma agilidade impressionante, usando sua longa cauda como leme para mudar de direção rapidamente e sem esforço. Após esses intensos surtos de energia, eles precisam se recuperar, muitas vezes ofegantes e descansando por até 1 hora. De fato, o guepardo é uma maravilha da evolução, projetado para a caça de alto desempenho. Porque a fé ajuda a se sentir melhor. O efeito placebo revela uma verdade surpreendente. Nossa mente pode influenciar muito o corpo. Quando as pessoas acreditam que um tratamento vai funcionar, seu cérebro pode provocar mudanças reais e positivas na fisiologia. Por exemplo, imagine uma pessoa tomando um comprimido de açúcar, pensando que é um remédio. Se ela acredita de verdade que isso vai ajudar, pode sentir redução da dor ou melhora do humor, mesmo que o comprimido não tenha propriedades medicinais. Essa conexão entre mente e corpo mostra o poder das nossas ideias e crenças. Pesquisas indicam que quando os pacientes estão cheios de esperança e confiança, seus corpos podem reagir de maneira a melhorar a saúde geral. Esse efeito não se limita ao bem-estar, pode levar à redução de sintomas e até à cura em alguns casos.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que se sentiu melhor por acreditar em um tratamento, lembre-se de que isso é mais do que apenas na cabeça deles. É um fenômeno real e comprovado pela ciência. A comida em Hanoi é realmente lendária. Hanoi, a movimentada capital do Vietnã, é famosa por sua vibrante comida de rua, e nada representa essa magia culinária como o pho. Essa deliciosa sopa de macarrão de arroz, geralmente com carne bovina macia ou frango suculento, é um prato principal amado tanto pelos locais quanto pelos turistas. O pho se destaca não apenas pelos seus sabores aconchegantes, mas também pela experiência única de comê-lo na rua, em meio à agitação da cidade. Cada prato é uma sinfonia de ervas frescas, especiarias e temperos, como manjericão, limão e pimenta, que elevam o prato a novas alturas. Os vendedores de rua preparam o pó com carinho, muitas vezes servindo-o desde a manhã até tarde da noite, permitindo que as pessoas desfrutem dessa deliciosa comida a qualquer hora do dia. Ao caminhar pelas ruas coloridas, repletas do aroma do caldo fervente, é impossível não sentir a atmosfera acolhedora, das refeições compartilhadas e das conversas animadas. Portanto, se você deseja mergulhar em um mundo de sabores e texturas, o pho em Hanoi promete ser uma experiência inesquecível. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Pedra de Londres fascina muitos. Este antigo relicário, embutido em uma parede na Cannon Street, é uma parte simbólica de Londres há mais de 1000 anos, tornando-se um dos marcos mais antigos da cidade. Apesar de sua idade, o propósito exato da Pedra de Londres permanece desconhecido, despertando a curiosidade entre historiadores e moradores. Alguns especialistas sugerem que ela serviu como um importante ponto de referência para rotas comerciais romanas e medievais, enquanto outros acreditam que teve um papel em vários rituais ou até mesmo significados políticos. Esta pedra de calcário com cerca de 60 centímetros de largura sobreviveu a inúmeros incêndios, guerras e mudanças urbanas, mostrando sua resistência ao longo do tempo. Notavelmente, ela foi realocada várias vezes, mas sempre retorna à sua posição original, consolidando sua importância no folclore local. A lenda diz que remover a Pedra de Londres pode trazer má sorte, adicionando uma camada intrigante à sua história. Ao passear por Londres, não perca a oportunidade de admirar esta pedra aparentemente comum e considere as inúmeras histórias que ela poderia contar sobre nosso fascinante passado. A régua existe há mais de 4.000 anos, e o exemplo mais antigo conhecido, feito de marfim, foi encontrado na antiga civilização do Vale do Indo. Essa régua incrível tinha divisões precisas de até 1,6 milímetros, permitindo que as pessoas fizessem medições exatas no dia a dia. Imagine como era importante ter uma ferramenta assim, em uma época em que medições eram cruciais para tudo, desde a construção até a confecção de tecidos. Hoje, usamos réguas feitas de materiais como madeira, plástico ou metal, mas sua função continua a mesma. Elas são essenciais nas escolas para ajudar os alunos a entenderem geometria, na construção para garantir a precisão de níveis e medições, e na arte para desenhar linhas retas e criar designs proporcionais. Essa ferramenta simples, mas poderosa, moldou civilizações e continua a desempenhar um papel importante em nossas vidas. Não é incrível como a régua nos conecta com nosso passado? Difícil de acreditar, mas a Ponte de Londres se mudou para o Arizona. Em 1962, a famosa Ponte de 1831 estava prestes a ser substituída devido ao desgaste. Quando começaram a desmontá-la, o empresário americano Robert P. McCulloch viu uma oportunidade de atrair turistas para a cidade de Lake Havasu, Arizona. Ele comprou a ponte, tijolo por tijolo, e a enviou através do oceano. Essa tarefa grandiosa levou 3 anos e foi um verdadeiro desafio. Após a montagem no Arizona, a ponte se tornou a principal atração turística, atraindo visitantes que queriam ver um pedaço de Londres no deserto. Hoje, ela serve não apenas como passagem sobre o Lago Havasu, mas também como uma atração querida, mostrando história e criatividade. Todos os anos, milhares de pessoas vêm para tirar fotos e aprender sobre sua história fascinante. É incrível como uma construção da Inglaterra se tornou o centro das atenções no sudoeste dos Ewa. Você sabia que os pais cavalos marinhos carregam os filhotes? No mundo subaquático dos cavalos marinhos, os papéis de gênero tradicionais são surpreendentemente invertidos, pois é o macho que fica grávido. Após uma dança de acasalamento fascinante, a fêmea deposita seus ovos na bolsa do macho, uma câmara única localizada em seu abdômen.
Essa bolsa serve como um abrigo seguro, onde o macho fertiliza os ovos e os cuida por várias semanas. Durante esse período de incubação, o macho regula cuidadosamente a temperatura, o fluxo de oxigênio e a salinidade, garantindo que os embriões em desenvolvimento prosperem. Sua dedicação não para por aí. Ele também protege os pequenos cavalos marinhos de possíveis predadores e precisa contrair-se em uma série de movimentos semelhantes ao trabalho de parto para liberar os filhotes totalmente formados no oceano. Esse exemplo extraordinário de verdadeira gravidez masculina é único no reino animal, despertando a fascinação entre os cientistas. Historicamente, culturas asiáticas antigas viam os cavalos marinhos como símbolos de proteção e boa sorte, provavelmente influenciadas por seus hábitos de parentalidade incomuns. Biólogos continuam a estudar essas criaturas fascinantes para entender melhor a biologia reprodutiva e as diversas adaptações da vida na Terra. No mundo dos cavalos marinhos, a paternidade demonstra um nível de compromisso sem igual. É verdade que Manaus flutua durante as enchentes? A vibrante cidade de Manaus, no Brasil, enfrenta um grande desafio a cada temporada de chuvas, quando o poderoso rio Amazonas transborda causando enchentes. Os moradores transformaram esse evento anual em um estilo de vida único. Em vez de desanimar, eles se adaptam, usando canoas e casas sobre a água para se locomover em seus bairros, convertendo uma potencial crise em uma oportunidade de interação. Imagine, ruas que normalmente estão cheias de carros se tornam tranquilos canais, onde crianças brincam e vizinhos se encontram, remando. Muitas lojas locais têm acesso especial para barcos, facilitando as compras mesmo quando as ruas estão alagadas. Esse espírito inventivo mostra como a criatividade humana prospera em harmonia com a natureza. As enchentes não apenas mudam a paisagem, mas também a vida cotidiana dos moradores. Assim, quando chega a temporada de chuvas, Manaus se torna um maravilhoso lugar flutuante, onde navegar pelos canais da cidade é apenas parte da cultura local. Não é incrível como a vida se adapta de forma tão criativa ao ambiente? Descubra os tesouros antigos do Egito que ainda nos encantam. O Egito é um dos países mais antigos do mundo, com uma história que se estende por milhares de anos. Quando pensamos no Egito, lembramos das majestosas pirâmides e do sinuoso Nilo. Esses pontos turísticos não são apenas atrações. Eles simbolizam uma civilização incrível que dominou a arquitetura e a engenharia. As pirâmides, construídas como tumbas para os faraós, mostram o impressionante conhecimento dos antigos egípcios sobre geometria e organização do trabalho. Enquanto isso, o Nilo foi a artéria vital que sustentou a agricultura e o comércio ao longo da história. A rica cultura do Egito inclui grandes conquistas na escrita, arte e administração, tornando-o um jogador importante no cenário mundial. Ao mergulhar no passado do Egito, você descobre uma civilização que influenciou muitas outras e que continua a despertar curiosidade e admiração. Como o legado dessa antiga sociedade molda nossa compreensão da história hoje? Aqui está um fato surpreendente sobre moluscos. Um molusco chamado Ming viveu mais de 400 anos, tornando-se uma das criaturas mais antigas conhecidas do nosso planeta. Ele foi encontrado perto da Islândia e essa descoberta encantou os pesquisadores em 2006. Ming começou sua vida em 1499, quando os exploradores estavam apenas começando a mapear o Novo Mundo. Imagine quantas mudanças históricas esse pequeno molusco testemunhou, desde a Armada Espanhola até a invenção do telefone. Os cientistas determinaram sua idade contando os anéis de crescimento, como em uma árvore. Cada ano representava uma nova camada, revelando os segredos de sua longa vida. A descoberta de Ming não apenas ofereceu uma visão da vida marinha ao longo dos séculos, mas também levantou questões sobre como as mudanças climáticas e as condições no oceano afetam a longevidade dos seres vivos. Quantos outros animais antigos ainda estão esperando para serem descobertos? Prepare-se para se surpreender com os limites de velocidade do passado. Incrivelmente, a primeira multa por excesso de velocidade foi emitida em 1896 para o Sr. Archibald W. O. Campbell, que estava dirigindo a apenas 8 milhas por hora na Inglaterra. Naquela época, os limites de velocidade eram ridiculamente baixos, estabelecidos em 4 milhas por hora nas cidades e 6 milhas por hora no campo. Esse ritmo incrivelmente lento reflete um tempo em que a ideia de um veículo motorizado ainda era nova e um pouco alarmante. Campbell dirigia uma carruagem sem cavalos, uma invenção inovadora que despertava curiosidade e cautela entre o público. Imagine a cena.
uma multidão assombrada, testemunhando a primeira infração do que se tornaria as complexas leis de trânsito de hoje. Naquela época, os policiais patrulhavam de bicicleta, tornando a rara aparição de um veículo em alta velocidade ainda mais sensacional. Quando Campbell foi multado em 2 shillings, não foi apenas um aviso, era uma quantia significativa, fazendo as pessoas se virarem e sussurrarem. Este evento marcante destacou a necessidade de regulamentações à medida que os carros começaram a redefinir a viagem, moldando assim as estradas modernas que conhecemos hoje. O que mais a história revelará sobre a evolução da condução? Veja os gatinhos fofos em Clapham Common, a estação de metrô. Clapham Common, em Londres, agora encanta os visitantes com algo realmente tocante. 68 enormes retratos de gatinhos adoráveis. Essa transformação divertida substitui os anúncios comuns e traz alegria ao dia a dia dos passageiros apressados. As pessoas que passam pela cidade agitada agora podem aproveitar por um momento esses rostinhos felinos, tornando a viagem de metrô algo especial. Essa iniciativa não é apenas para embelezar, ela visa melhorar o bem-estar emocional e alegrar muitos passageiros. Para muitos, esses retratos de gatinhos servem como um lembrete agradável de não levar a vida tão a sério enquanto esperam o trem. Quem não sorriria ao ver um grande gatinho peludo olhando para eles? Portanto, da próxima vez que você estiver em Clapham Common, não se esqueça de olhar para cima e aproveitar essa visão maravilhosa. Difícil de acreditar, mas a Mongólia tem Wi-Fi grátis na steppe. Este fato fascinante destaca a incrível velocidade com que o sistema de telecomunicações da Mongólia está se desenvolvendo. No coração das vastas e deslumbrantes estepes, onde a vida nômade tradicional predominava, pontos de Wi-Fi gratuitos estão transformando a vida cotidiana. Essas conexões de internet permitem que famílias nômades e viajantes se comuniquem, acessem serviços essenciais e até gerenciem negócios diretamente do campo aberto. Imagine estar na beleza serena da steppe, cercado por ovelhas pastando, enquanto verifica suas mensagens ou navega pelas últimas notícias online. Essa inovação notável reflete uma mudança cultural que abraça a modernização, respeitando ao mesmo tempo o rico patrimônio da Mongólia. Com um número crescente de pessoas conectadas, o cenário digital está aprimorando o tecido social das comunidades nômades, fornecendo ferramentas para educação, comércio e conexão. À medida que a tecnologia continua a avançar, a Mongólia mostra que é possível unir tradições antigas com conveniências modernas, criando uma mistura única do velho e do novo. O que o futuro reserva para esta nação dinâmica? Você sabia que da Alasca é possível ver a Rússia? Pode parecer incrível, mas em um dia claro, a distância entre esses dois lugares é surpreendentemente pequena. Apenas 2,4 milhas separam as Ilhas Aleutas, especificamente a Ilha Pequena Diomed, nos Ilhamas Yua, e a Ilha Grande Diomed, na Rússia. Essas ilhas estão localizadas no Estreito de Bering, e se você estiver na Ilha Pequena Diomed, pode literalmente acenar para alguém na Ilha Grande Diomed, que pertence à Rússia. Essa localização geográfica única não é apenas um fato interessante, ela reflete os laços estreitos e a história compartilhada entre essas duas regiões. Há um pequeno número de moradores nas ilhas, e embora eles desfrutem da beleza de seu ambiente remoto, também enfrentam dificuldades vivendo em um lugar tão isolado. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se de que não é apenas uma maravilha do norte, também está a um passo de um país completamente diferente. Vamos desvendar a verdade sobre as leis de buzina em Nova York. É surpreendente, mas em Nova York não se pode buzinar a qualquer hora. Para combater a poluição sonora e tornar a cidade um pouco mais tranquila, existe uma lei que permite o uso da buzina apenas em situações de emergência. Embora muitos considerem a buzina parte da agitação urbana, essa lei visa criar uma atmosfera mais pacífica em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apesar das regras, você ainda ouvirá buzinas quando os motoristas reagem a situações irritantes na estrada ou se juntam à festa durante um desfile. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, lembre-se de que cada buzina pode estar infringindo a lei, a menos que seja uma verdadeira emergência. Como os moradores lidam com essa mistura de ruas silenciosas e explosões repentinas de barulho? Você sabia que lavar roupas afeta a vida no oceano? Quando você coloca suas roupas sintéticas na máquina de lavar, pode estar enviando pequenas partículas de plástico, chamadas microfibras, para nossos rios e oceanos.
Essas microfibras são tão pequenas que muitas vezes passam pelos sistemas de tratamento de esgoto. No oceano, esses poluentes representam uma séria ameaça aos ecossistemas marinhos. Peixes e outros seres marinhos podem confundir as microfibras com alimento, acumulando toxinas em seus corpos, o que pode afetar toda a cadeia alimentar, incluindo os humanos. Essa conexão surpreendente destaca o custo ambiental dos materiais sintéticos, que muitas vezes escolhemos por sua durabilidade e conforto. Felizmente, podemos tomar medidas para reduzir esse problema, como usar sacos de lavagem que capturam microfibras ou filtros. Ao sermos mais conscientes sobre nossas escolhas de roupas e métodos de lavagem, podemos ajudar a proteger nossos oceanos e a incrível vida que eles sustentam. Não é importante refletir sobre como nossas ações diárias impactam o planeta? Adivinhe o que realmente inspira o Dia das Pessoas Estranhas? No dia 10 de janeiro, celebramos as características únicas que tornam cada um de nós especial. Esta festa divertida e leve nos convida a aceitar nossas peculiaridades, sejam hobbies inusitados ou roupas extravagantes. É um lembrete de que ser diferente é motivo de orgulho, não de vergonha. Você pode encontrar alguém que coleciona patinhos de borracha ou uma pessoa que canta no chuveiro como se estivesse em um show. O Dia das Pessoas Estranhas nos convida a valorizar o que nos distingue uns dos outros e a nos inspirar a criar. Já teve uma ideia estranha que fez as pessoas rirem ou pensarem? Ao homenagear aqueles que abraçam sua individualidade, criamos um sentimento de comunidade e aceitação. Então, se você orgulhosamente usa meias de cores diferentes ou tem um talento peculiar, celebre sua singularidade e inspire outros a se juntarem a você. Que tal compartilhar a alegria de ser estranho hoje? Você ouviu falar da incrível garrafa de sabonete? Jana Brighton Hooper criou esta embalagem inovadora e biodegradável, que se dissolve completamente em água. Imagine uma garrafa que não vai parar no lixo, mas se transforma em sabonete líquido ou detergente após o uso. Essa ideia inteligente oferece uma excelente alternativa ecológica às garrafas plásticas tradicionais, que podem levar centenas de anos para se decompor. Em vez de agravar o problema do plástico, após usar a garrafa de sabonete, você simplesmente adiciona água e vê como ela se dissolve. O resultado? Um limpador suave, mas eficaz, que ajuda a reduzir o desperdício e a poluição. A garrafa de sabonete é perfeita para quem deseja fazer escolhas mais sustentáveis no dia a dia. Ao escolher produtos assim, todos nós podemos contribuir para a proteção do nosso planeta, aproveitando a conveniência dos produtos de limpeza modernos. Então você está pronto para dizer adeus aos resíduos plásticos e adotar essa abordagem inovadora para embalagens. Você já se perguntou por que amamos fatos inúteis? Imagine um tesouro com mais de 1.200 fatos incríveis que são totalmente inúteis, mas super interessantes. Esta coleção única traz fatos fascinantes sobre diversos temas, como as maravilhas do espaço, curiosidades da ciência e características estranhas dos animais. Cada episódio oferece fragmentos que despertam curiosidade e entretenimento, perfeitos para assistir quando você quer relaxar ou surpreender amigos em um encontro. Você sabia que o mel nunca estraga ou que as fezes de wombat têm formato cúbico? Esses detalhes engraçados e estranhos não só divertem a mente, mas também são ótimos para iniciar uma conversa. Então, se você ama quizzes ou apenas quer enriquecer seu conhecimento, esta coleção é um verdadeiro prazer. Com tanta variedade, você com certeza encontrará algo novo e surpreendente. Pronto para começar? Descubra a alegria do café Safi Sueda. Você pode se surpreender. Safi Sueda não é apenas café. É uma deliciosa e refrescante experiência que reflete a rica cultura cafeeira da sua região. Preparado pelo método tradicional de coagem, essa bebida combina café fresco com leite condensado cremoso. O resultado? Uma bebida refrescante que equilibra os sabores intensos do café com a doçura do leite, tornando-se uma escolha popular, especialmente em dias quentes. Servido com gelo, Safi Sueda traz uma agradável frescura ao seu dia a dia, convidando você a saborear cada gole. Seja em um café local ou preparado em casa, este café não é apenas uma bebida, é uma experiência cultural. Você já experimentou essa mistura única? Você pode acreditar que os pássaros voam 1.500 milhas sem parar? Muitas aves são viajantes incríveis, e algumas conseguem percorrer longas distâncias sem parar para comer ou descansar. Por exemplo, a andorinha do polar detém o recorde da migração mais longa entre os animais, viajando de seus locais de reprodução no Ártico até os locais de inverno na Antártica.
Essa jornada impressionante pode chegar a cerca de 44 mil milhas por ano. Para realizar essas viagens, os pássaros usam instintos, marcos naturais e suas impressionantes habilidades físicas. Eles se orientam pelo Sol, pelas estrelas e pelo campo magnético da Terra, o que os ajuda a chegar exatamente onde querem. Seus corpos são feitos para resistência, com formas especiais de asas, que os ajudam a planar de forma eficiente, economizando energia em longas distâncias. Essa façanha incrível não é apenas um teste de resistência, também demonstra a resiliência da natureza. Então, da próxima vez que você ver um pássaro voando acima de você, lembre-se de que ele pode estar em sua própria aventura épica. Sim, podem. Os crocodilos são répteis incríveis e na natureza, sua vida pode durar um século. Essas criaturas antigas vivem em rios, lagos e pântanos em vários continentes, principalmente em regiões quentes. Sua longevidade é resultado de uma combinação de fatores, incluindo um metabolismo lento e a capacidade de se adaptar a diferentes condições. Algumas espécies, como o crocodilo marinho, podem viver por décadas. Eles crescem de forma lenta e constante, o que os ajuda a enfrentar predadores e mudanças no ambiente. Além de viver muito, os crocodilos desenvolveram estratégias de sobrevivência impressionantes, como mandíbulas poderosas e habilidades de caça discretas. Embora possam parecer ameaçadores, esses répteis desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a manter o equilíbrio. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo, lembre-se de que ele pode ser uma testemunha viva de um século de história e evolução. Não é incrível? Um fato interessante sobre prisões nos EUA. Os Estados Unidos abrigam impressionantes 25% da população carcerária mundial, apesar de representarem apenas 5% da população global. Essa estatística preocupante destaca a complexidade do sistema jurídico e penitenciário do país. Com milhões de presos, os EUATOAR se tornaram um centro de debates sobre reforma da justiça criminal e encarceramento em massa. Muitos se perguntam como essa diferença surgiu e o que pode ser feito para mudá-la. Fatores como leis rigorosas de punição, a guerra às drogas e desigualdades sociais contribuem para essa situação, gerando apelos por mudanças de ativistas e legisladores. Ao estudar essas questões, é importante considerar o impacto do encarceramento em massa nas famílias, comunidades e na sociedade como um todo. O que significa para a nação ter taxas tão altas de encarceramento? Compreender essas dinâmicas é essencial para criar um sistema mais justo, garantindo que os princípios de justiça e reabilitação estejam no centro de nossas práticas legais. Estamos prontos para repensar nossa abordagem à justiça? Você já pensou por que a batata é tão popular? Esse humilde vegetal tem uma história rica, de mais de 7.000 anos, começando com as antigas civilizações da América do Sul. Os povos nativos descobriram que a batata não só é saborosa, mas também muito nutritiva, tornando-se uma parte importante de sua dieta. Eles cultivaram várias espécies, resultando em uma impressionante variedade que se adapta a diferentes climas. Quando os exploradores espanhóis chegaram, trouxeram esses tubérculos para a Europa, onde a batata rapidamente se tornou popular. No século XVIII, ela se tornou um alimento básico, contribuindo para o crescimento das cidades e o aumento da população. Hoje, a batata é um ingrediente-chave em muitas cozinhas ao redor do mundo, desde batatas fritas até curries. Ela é não apenas versátil, mas também acessível e fácil de cultivar, tornando-se um elemento importante da agricultura global. Na próxima vez que você saborear seu prato favorito de batata, lembre-se de sua fascinante jornada, desde os campos antigos até a sua mesa. Você sabia que os telefones com botão mudaram a comunicação para sempre? Em 1963, uma novidade incrível chegou às casas e escritórios: o telefone com botão. Essa invenção transformou a maneira como as pessoas se comunicavam por telefone, assim como um novo controle pode mudar a experiência de um jogo. Antes, usávamos telefones de disco, onde era necessário girar o disco para cada número. Isso era lento e inconveniente. Com a tecnologia dos botões, bastava apertar um botão para se conectar instantaneamente. Esses telefones produziam sons únicos para cada tecla, permitindo que os sistemas telefônicos reconhecessem os números mais rapidamente. De repente, discar números se tornou mais rápido e eficiente, facilitando a comunicação e aumentando o uso dos telefones. As pessoas podiam ligar para amigos, familiares e empresas sem os problemas do disco. Essa mudança não foi apenas uma conveniência, foi um avanço tecnológico que alterou nossas interações sociais.
Hoje, a ideia de discar com botões parece simples, mas seu impacto em nosso mundo é profundo. Como seria nossa comunicação sem ela? Você sabia que a Coca-Cola registrou 62 domínios? Essa campanha criativa, voltada para os millennials, destaca a abordagem inovadora da empresa em marketing. Usando diferentes variações da letra H em seus domínios, a Coca-Cola criou sites únicos que não apenas chamam a atenção, mas também estão repletos de jogos divertidos e conteúdo interativo. Essas plataformas ajudam a marca a se conectar com o público jovem que valoriza experiências digitais divertidas. Em um mundo onde é cada vez mais difícil chamar a atenção, os esforços da Coca-Cola mostram um profundo entendimento das preferências dos millennials. Essa iniciativa não só destaca o desejo da marca de estar mais próxima das pessoas, mas também posiciona a bebida icônica como uma escolha moderna para as novas gerações. É como uma mistura de tradições com uma nova perspectiva, tornando a Coca-Cola relevante para quem ama interações online vibrantes e divertidas. Ao explorar novas maneiras de informar e entreter, a campanha da Coca-Cola reflete uma tendência empolgante de como as marcas podem interagir de forma criativa com o público. Eles são líderes em marketing digital? Um fato interessante sobre a opinião de Walt Disney. Walt Disney, o gênio criativo por trás da Disneylândia e de muitos filmes de animação amados, surpreendentemente não gostava de um de seus personagens, o Pateta. Apesar de o Pateta ter se tornado um ícone no mundo da Disney, Disney o considerava um personagem bobo. Sua aversão ao Pateta não era apenas um leve descontentamento. Era tão sério que ele hesitou antes de incluí-lo em seus projetos. No entanto, Disney tomou a decisão louvável de manter o Pateta, pensando nos empregos de seus animadores. Ao manter o Pateta, Disney garantiu um trabalho estável para artistas talentosos. Isso destaca não apenas a dedicação de Disney à sua visão artística, mas também sua lealdade à equipe. É surpreendente pensar que a pessoa que criou personagens tão alegres como o Mickey Mouse tinha essa opinião sobre o Pateta. Que combinação de criatividade e responsabilidade. Você já parou para pensar na imensidão dos oceanos? Os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície do nosso planeta, o que é incrível se você pensar nisso. São 1.332 bilhão de quilômetros cúbicos de água esperando para serem explorados. Em comparação, a terra que pisamos representa apenas cerca de 29% da área da Terra. Esse vasto espaço aquático não só desempenha um papel crucial na regulação do nosso clima, mas também abriga diversos ecossistemas que muitos de nós ainda não conhecemos completamente. É surpreendente, mas a maior parte do oceano ainda é um mistério, e os cientistas continuam a descobrir novas espécies e paisagens subaquáticas. Imagine quais segredos estão escondidos sob as ondas. Desde o minúsculo plâncton até as gigantescas baleias, essas águas estão cheias de vida. Então, da próxima vez que você olhar para o oceano, lembre-se de que está contemplando um mundo imenso e em grande parte inexplorado. Quais descobertas nos aguardam sob a superfície? Você consegue imaginar que os abacaxis sobrevivem à seca? As plantas de abacaxi são realmente incríveis. Embora levem de 18 a 24 meses para produzir os deliciosos frutos, elas se adaptaram a condições climáticas difíceis. Essas plantas resistentes conseguem suportar secas curtas, o que significa que não precisam de irrigação constante. Essa resistência é útil em climas tropicais, onde as chuvas podem ser imprevisíveis. Além disso, os abacaxis podem suportar leves geadas, tornando-os mais robustos do que você imagina. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições permite que agricultores em países como Costa Rica e Filipinas cultivem abacaxis com sucesso. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de abacaxi, lembre-se de que essa fruta doce tem uma história de sobrevivência e força, prosperando em condições que podem ser desafiadoras para outras plantas. Um fato interessante sobre as reivindicações de mineração de Elon Musk. Em 2020, o inovador tecnológico Elon Musk destacou a necessidade de mineração extrema para atender a crescente demanda por baterias de veículos elétricos, VE. Embora os VEs sejam elogiados por seu papel na redução das emissões de gases de efeito estufa, a declaração de Musk levantou questões sobre as consequências ambientais associadas a essa mineração em larga escala. A extração de minerais como lítio e cobalto, essenciais para as baterias de VEs, muitas vezes resulta em degradação significativa da terra, escassez de água e poluição nas áreas ao redor das minas.
Muitos ecologistas estão alarmados com os danos a longo prazo que essas práticas podem causar, questionando se os benefícios da redução das emissões realmente superam os custos ambientais. À medida que a sociedade avança em direção a um futuro mais sustentável, o equilíbrio entre fontes de energia renováveis e os métodos de produção se torna mais importante do que nunca. Conseguiremos encontrar maneiras de garantir nosso futuro sem prejudicar o planeta? Adivinhe o que realmente influencia a felicidade e a saúde? Estudos mostram que passar pelo menos 120 minutos ao ar livre a cada semana pode melhorar muito nossa saúde física e emocional. Estar em contato com a natureza, seja em uma caminhada tranquila no parque ou cuidando do jardim, nos ajuda a aliviar o estresse e a nos sentirmos mais satisfeitos. Essas 2 horas não precisam ser feitas de uma vez, podem ser divididas ao longo da semana, facilitando a inclusão na rotina. O ar fresco, a luz do sol e a natureza fazem maravilhas, elevando nosso humor e bem-estar. Imagine uma brisa suave ou os sons relaxantes dos pássaros cantando. Essa conexão com a natureza é um remédio para os estresses da vida moderna. Então, se você está procurando uma maneira simples de melhorar seu humor e saúde, por que não tornar a natureza parte da sua rotina semanal? Muitos não sabem, mas o erro foi causado por uma traça. Em 1947, cientistas da computação estavam trabalhando arduamente no computador Mark II, na Universidade de Harvard, quando se depararam com um problema inesperado. Eles encontraram uma traça presa em um dos relés da máquina, o que causou uma falha. Essa descoberta engraçada fez com que Grace Hopper e sua equipe brincassem sobre o bug que causou o problema, e desde então esse termo é usado para se referir a erros na programação. Esse caso se tornou uma história famosa no mundo da tecnologia, mostrando que até as máquinas mais modernas podem ser vulneráveis às surpresas da natureza. Grace Hopper teve um papel importante no desenvolvimento das primeiras linguagens de programação e foi uma pioneira para as mulheres na tecnologia. Hoje, quando programadores encontram um erro em seu código, eles chamam isso de bug, uma divertida homenagem àquela pequena traça. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre corrigir um bug, lembre-se, tudo começou com um pequeno inseto que causou um verdadeiro alvoroço no mundo da computação. Descubra os segredos dos destroços de aviões da Segunda Guerra Mundial. Você sabia que existem muitos destroços de aviões espalhados por todo o Reino Unido? Essas fascinantes relíquias do passado estão protegidas por lei, e removê-las é estritamente proibido. Muitos desses destroços são testemunhas silenciosas de intensas batalhas aéreas que ocorreram durante a guerra. Alguns estão quietos em campos remotos ou em encostas ventosas, enquanto outros estão escondidos sob as ondas. Esses locais não só têm valor histórico, mas também oferecem uma visão única das vidas daqueles que serviram. Eles nos lembram da coragem e dos sacrifícios feitos em tempos turbulentos. Arqueólogos e historiadores trabalham arduamente para estudar esses restos e preservar as histórias dos heróis para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um acidente de avião, pense na história que ainda pode estar lá, esperando para ser descoberta. Adivinhe o que realmente inspira as festas de chocolate? Existem mais de 10 festas dedicadas ao chocolate no mundo, destacando seu sabor e importância cultural. No Seattle, por exemplo, o Dia Nacional do Chocolate é comemorado em 28 de outubro, enquanto o Dia Internacional do Chocolate, em 3 de setembro, celebra o aniversário de Milton S. Hershey, um magnata do chocolate. Outras festas conhecidas incluem o Dia Mundial do Chocolate em 7 de julho, adorado pelos fãs de chocolate, e o Dia Nacional do Chocolate Recheado, em 16 de dezembro, que nos convida a nos deliciar com doces. Até o Dia Nacional do Chocolate ao Leite, em 28 de julho, dá aos amantes do chocolate um motivo para comemorar. Esses festivais celebram a rica história do chocolate, que remonta a antigos rituais maias, onde o cacau era considerado sagrado, e mostram como ele se tornou um doce favorito e símbolo de prazer em nossas vidas modernas. Qual é a sua festa de chocolate favorita? Você não vai acreditar no que a animação em papel pode fazer. A DPRT nos surpreendeu com uma animação no estilo de um livro pop-up, criada em uma única folha de papel. Este projeto incrível exigiu tantas apagadas e redesenhos que o papel realmente rasgou. Imagine a dedicação necessária para criar uma animação envolvente em um formato tão único.
A arte e a persistência necessárias para redesenhar os quadros mostram um verdadeiro compromisso com a criatividade. Esse método de animação nos remete às técnicas antigas do cinema, quando cada quadro precisava ser desenhado à mão. É uma combinação fascinante de tradições e inovações que captura a essência da animação de forma compacta e tangível. As bordas rasgadas do papel não são apenas um defeito. Elas contam a história da luta artística e da alegria da criação. Você já tentou desenhar ou animar em papel? Pode ser tão desafiador quanto gratificante, assim como o incrível projeto da DPR. Fatos incríveis sobre diamantes. Essas pedras brilhantes, frequentemente associadas ao luxo e ao amor, têm um começo modesto. Os diamantes foram encontrados pela primeira vez no fundo de rios na Índia, onde sua natureza dura e brilhante chamou a atenção dos antigos caçadores de tesouros. Os leitos dos rios, moldados pela correnteza implacável da água, funcionaram como depósitos naturais, libertando as pedras de suas casas de pedra na terra. Devido ao seu brilho único e incrível dureza, os diamantes rapidamente se tornaram objetos de desejo, valorizados por sua beleza e durabilidade. Com o aumento da popularidade dessas pedras fascinantes, a demanda por elas cresceu, levando a práticas de mineração em larga escala, que se espalharam além da Índia. Hoje, os diamantes estão em várias partes do mundo, mas sua origem indiana continua sendo uma parte importante de sua história. Na próxima vez que você admirar um diamante, lembre-se de sua fascinante jornada do fundo do rio até as joalherias. Você pode se surpreender. Doenças graves ainda causam medo global. Muitas pessoas pensam que os principais problemas de saúde são tosse e febre, mas na verdade existem doenças muito mais sérias escondidas nas sombras. Doenças como Ebola, raiva e HIV/AIDS podem ameaçar vidas e causar pânico só de serem mencionadas. Essas doenças muitas vezes se espalham de maneiras que preocupam as comunidades, como através de água contaminada ou picadas de insetos. Mesmo em países com sistemas de saúde desenvolvidos, o medo de surtos permanece relevante. Por exemplo, a recente pandemia de Covid-19 abalou o mundo, mostrando como uma doença pode mudar vidas rapidamente. Vacinas e campanhas de saúde estão ativamente trabalhando para controlar essas ameaças, mas a desinformação pode dificultar a luta. Essa mistura de medo e esperança nos faz refletir sobre como podemos nos preparar melhor para doenças futuras. O que podemos fazer para nos manter informados e nos proteger? Descubra o que realmente move a perigosa piscina natural da Irlanda. Escondida na costa áspera da Irlanda, essa incrível piscina natural se formou ao longo de milhares de anos de erosão. Este lugar impressionante, muitas vezes chamado de Covil da Serpente, por sua forma sinuosa, é famoso por suas águas cristalinas e vistas deslumbrantes. No entanto, não se deixe enganar pela sua beleza. Essa piscina é considerada perigosa na maior parte do ano. Correntes fortes e marés imprevisíveis podem tornar a natação arriscada, especialmente durante tempestades. A combinação de rochas afiadas e o poderoso Oceano Atlântico adiciona um charme perigoso ao local. Apesar dos riscos, alguns aventureiros se desafiam a experimentar esse fenômeno natural quando as condições permitem. Imagine a emoção de pular em uma maravilha natural tão fascinante, mas ameaçadora. Mas lembre-se, a segurança vem em primeiro lugar. Aqueles que se atrevem a explorar devem ser cautelosos e bem informados. Você já se perguntou como o vidro reciclado permanece limpo para sempre? O vidro é um material incrível que pode ser reciclado infinitamente, sem perder qualidade e pureza. Isso o diferencia de outros materiais, como o plástico, que se decompõe e perde resistência após algumas reciclagens. Quando o vidro é reciclado, ele é derretido e moldado novamente, permitindo que mantenha suas propriedades originais a cada vez. Isso significa que cada garrafa, lata ou janela que você recicla pode se transformar em algo novo, repetidamente. Esse processo não só ajuda a reduzir o desperdício em aterros, mas também preserva os recursos naturais necessários para produzir novo vidro. Ao beber de uma garrafa de vidro ou usar um pote de vidro para armazenar alimentos, lembre-se de que você está participando de um ciclo sustentável que beneficia o meio ambiente. Ao escolher vidro em vez de plástico, você faz uma escolha inteligente e ecológica. Então, da próxima vez que você for jogar fora uma garrafa de vidro vazia, pense em como ela pode ser transformada novamente em algo útil. Prepare-se para se surpreender com esta armadilha maluca. No século XIX,
inventores mostraram sua criatividade com um dispositivo verdadeiramente estranho. Uma miniatura de canhão, projetada para disparar bolas de canhão contra roedores incômodos. Essa abordagem inusitada para o controle de pragas não era apenas uma ideia excêntrica, refletia o espírito inovador da época. Quando os ratos invadiam casas e negócios, as pessoas buscavam desesperadamente soluções. Embora as armadilhas tradicionais fossem comuns, alguns inventores ousaram pensar fora da caixa, resultando na criação deste dispositivo explosivo. Imagine um pequeno canhão instalado na sua cozinha, pronto para disparar em qualquer rato que se atrevesse a aparecer. Embora esse design possa parecer absurdo hoje, ele destaca como mentes inventivas resolviam problemas cotidianos de maneiras únicas. Isso também nos mostra que humor e criatividade muitas vezes andam de mãos dadas no mundo das invenções. Que outras ideias inusitadas poderiam ter surgido naquela época? Você sabia que 2 é um número primo único? É surpreendente que, em inglês, o número 2 seja o único número primo que não contém a letra E em seu nome. Todos os outros números primos, como 3, 5 e 7, têm pelo menos uma E, o que torna o 2 especial. Um número primo é definido como um número natural maior que um que não pode ser obtido, multiplicando 2 números naturais menores, ou seja, ele tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 2, sendo o menor e o único número primo par, ocupa um lugar especial no mundo da matemática e dos números. Isso nos faz refletir mais sobre a linguagem e os números. Então, da próxima vez que você ver um número primo, lembre-se de como o 2 se destaca por sua escrita única. Você pode acreditar que Plutão ainda não completou sua órbita? Descoberto em 1930, Plutão é um incrível planeta anão que tem seu próprio ritmo em nosso sistema solar. Enquanto a maioria dos planetas gira rapidamente em torno do Sol, Plutão leva 248 anos para completar uma órbita. Isso significa que quando Plutão foi descoberto, ele estava apenas começando sua jornada, que só terminará em 2178. Não é incrível? Em contraste, Mercúrio, o planeta mais rápido do nosso sistema solar, completa uma volta ao Sol em apenas 88 dias. A órbita excêntrica de Plutão também faz com que, às vezes, ele se aproxime do Sol mais do que Netuno, resultando em interações e mudanças interessantes em sua atmosfera. Embora em 2006, Plutão tenha deixado de ser considerado um planeta completo, ele continua a atrair a atenção de astrônomos e amantes do espaço. Sua superfície gelada e suas diversas luas, especialmente Caronte, sua maior lua, tornam-no um alvo fascinante para pesquisas. Assim, enquanto aguardamos o próximo momento importante na dança cósmica de Plutão, podemos apreciar o quão diversificado e surpreendente é realmente nosso sistema solar. Vamos revelar a verdade sobre o Heavy Source. Esta banda única tem agitado a cena musical desde 2008, misturando heavy metal com entretenimento infantil. Imagine, os integrantes da banda vestidos com fantasias de dinossauros e criaturas pré-históricas, criando uma atmosfera fantástica e divertida. Seus trajes coloridos são apenas o começo. Quando se trata de música, o Heavy Source oferece guitarras poderosas e ritmos que fazem todos balançarem. Mas não se deixe enganar pelo som intenso. Suas letras se concentram em mensagens educativas e alegres, perfeitas para toda a família. Seja você uma criança ou apenas jovem de espírito, suas melodias marcantes e performances dinâmicas unem rock e aprendizado de uma maneira inesquecível. Então, da próxima vez que você ver um dinossauro brilhando no palco, lembre-se, pode ser o Heavy Source, criando músicas que animam e ensinam lições importantes ao mesmo tempo. Você sabia que apenas as fêmeas dos mosquitos picam? Esse fato curioso está relacionado à necessidade delas de proteínas, que obtêm do sangue para produzir ovos. Embora tanto machos quanto fêmeas comecem suas vidas na água, os machos levam uma vida mais tranquila, alimentando-se principalmente de néctar e sucos de plantas para obter energia. As fêmeas, por outro lado, voam em busca de sangue. As picadas ajudam-nas a reunir nutrientes suficientes para o desenvolvimento dos ovos. Curiosamente, as fêmeas dos mosquitos possuem partes bucais especiais, chamadas probóscides, que permitem perfurar a pele e acessar os vasos sanguíneos. Elas são atraídas pelo dióxido de carbono, calor e cheiro do corpo, o que torna algumas pessoas alvos mais atraentes. Portanto, da próxima vez que você afastar um mosquito zumbindo, lembre-se de que é uma fêmea que está picando para atender às suas necessidades reprodutivas.
Os filmes podem realmente reduzir a ansiedade. Estudos recentes mostram que assistir a filmes favoritos pode acalmar nossa mente e emoções. Quando revemos um filme que gostamos, sentimos conforto e familiaridade, o que é especialmente importante em momentos de estresse. Isso acontece porque cenas conhecidas frequentemente trazem lembranças e sentimentos positivos, ajudando a diminuir a ansiedade. Assistir a um filme favorito também pode ser uma fuga mental, distraindo-nos de pensamentos obsessivos e preocupações. À medida que a trama se desenrola e nos envolvemos nas histórias dos personagens, nosso cérebro libera substâncias que melhoram o humor, como a dopamina. Isso é especialmente útil em momentos de ansiedade, pois ajuda a relaxar e recarregar as energias. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, pegue uma pipoca e coloque seu filme favorito. Talvez os filmes não sejam apenas entretenimento. Talvez eles sejam uma ferramenta útil para a saúde mental. Incrível, mas é verdade. As maçãs têm ancestrais selvagens. As maçãs, a fruta favorita em lancheiras e tortas, na verdade vem do Cazaquistão. Lá você pode encontrar variedades selvagens que encantam seu paladar com aromas de rosas, morangos e até doces. Não é interessante? A maioria das maçãs que comemos hoje descende de apenas 2 árvores antigas, revelando uma história genética fascinante. Isso significa que cada maçã que você morde carrega um legado que remonta a milhares de anos. A diversidade de sabores das maçãs no Cazaquistão mostra o potencial para criar variedades ainda mais únicas. Então, da próxima vez que você comer uma maçã crocante, pense na longa jornada que ela fez no tempo e como ela nos conecta a um país distante, cheio de maravilhas frutais. Você já experimentou uma variedade selvagem de maçã? Prepare-se para se surpreender com a Síndrome do Homem de Madeira. É uma doença rara relacionada ao HPV, que causa o surgimento de grandes verrugas que se assemelham à casca de uma árvore. Essas lesões podem aparecer em todo o corpo, especialmente nas mãos e pés, trazendo dificuldades físicas e emocionais. Imagine como é difícil realizar tarefas diárias quando surgem essas formações incomuns na pele. A doença ocorre devido a uma falha no sistema imunológico, que normalmente controla o vírus. Sem essa proteção, o HPV começa a dominar, e as verrugas podem crescer significativamente. Pessoas com a Síndrome do Homem de Madeira frequentemente enfrentam estigmas sociais e isolamento, por isso é importante aumentar a conscientização e a compreensão. Existem histórias inspiradoras de pessoas que superam essas dificuldades com tratamento e apoio, mostrando resiliência e esperança. Quer saber mais sobre como essa doença afeta a vida? É verdade que os buffets podem ser infinitos. Os buffets, tudo o que você pode comer, são uma opção popular nos Utah, permitindo que os clientes desfrutem de porções ilimitadas por um único preço. Essa ideia se tornou comum e é uma escolha favorita para famílias que buscam variedade e economia. Imagine entrar em um restaurante cheio de comidas diversas, de pizzas crocantes a sobremesas irresistíveis, tudo ao seu alcance. O atrativo não está apenas na quantidade, mas também na chance de experimentar diferentes culinárias sob um mesmo teto. Embora os buffets sejam comuns na América, muitos outros países oferecem opções semelhantes, mas com características culturais. Em alguns lugares, as porções costumam ser menores e os buffets são menos frequentes. Então, se você ama massas recheadas ou quer experimentar sushi, o buffet Tudo o que você pode comer é o seu passaporte para um banquete. Qual é o seu prato favorito de um buffet? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro, 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra. Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe, lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo.
Difícil de acreditar, mas hospitais podem trocar recém-nascidos. Estima-se que cerca de 1 em cada 8 recém-nascidos pode ser entregue aos pais errados durante a estadia no hospital. Imagine a confusão e o caos. Essa estatística surpreendente inspirou muitos filmes de terror que abordam nossos medos de perder um filho ou receber o errado. Felizmente, a maioria das trocas é resolvida rapidamente, antes que causem consequências graves. Os hospitais trabalham arduamente para evitar esses erros com protocolos rigorosos de identificação, mas ainda assim é uma possibilidade chocante. A maioria dos pais confia que tudo está bem em um dos momentos mais emocionais de suas vidas, e a ideia de receber o filho trocado pode causar arrepios em qualquer um. Você já se perguntou como os hospitais garantem que seu filho esteja seguro em seus braços? É uma combinação de procedimentos cuidadosos e tecnologia, mas erros ocasionais lembram que a vigilância é extremamente importante. As origens surpreendentes da abreviação EGEI. Você provavelmente a encontra com frequência em textos, mas sabe de onde ela vem? Essa abreviação vem da expressão latina exempli gratia, que significa por exemplo. Essa abreviação prática ajuda a ilustrar ideias de forma clara e simples. Imagine que você está lendo um artigo científico ou um blog, e o autor quer dar exemplos sem listar longas listas. É aí que entra o EG. Usando essa abreviação, os escritores podem apresentar exemplos de forma eficaz, tornando seus argumentos mais compreensíveis e acessíveis. Essa prática não é nova. Suas raízes remontam ao latim antigo, mostrando como a língua evolui e incorpora elementos do passado. Na próxima vez que você ver EG em um texto, terá um fato interessante para compartilhar sobre como isso nos conecta com a rica história da língua. Você já parou para pensar quantas dessas abreviações estão escondidas à vista? O que realmente move o mundo dos bots no Twitter? Surpreendentemente, cerca de 15% das contas ativas no Twitter são bots sociais, o que equivale a quase 48 milhões de contas sem uma pessoa por trás. Esses bots podem imitar o comportamento humano, publicar tweets, seguir usuários e até retweetar. Alguns bots são inofensivos, como os que compartilham previsões do tempo ou notícias, mas outros podem espalhar desinformação ou manipular discussões. Eles funcionam 24 horas por dia, interagindo constantemente com seguidores e influenciando tendências. Compreender o papel desses bots é importante, pois eles podem afetar a opinião pública e moldar interações online. Como usuários do Twitter, devemos lembrar que nem todos com quem interagimos são pessoas reais. Com tantos bots, como podemos distinguir contas verdadeiras de automatizadas? É uma selva digital. Cerejas e leite poderiam ter matado o presidente? Em 1850, Zachary Taylor, o 12º presidente do ZOA, estava desfrutando de um lanche de verão que parecia inofensivo, mas que acabou sendo fatal. Após um longo dia de trabalho, Taylor se deliciou com cerejas e leite gelado. Muitos não percebem que essa combinação, embora refrescante, causou uma queda drástica em sua saúde. Acredita-se que a acidez das cerejas, junto com o leite frio, provocou sérios problemas estomacais. Poucos dias depois, ele adoeceu gravemente e faleceu em 9 de julho de 1850. Essa reviravolta chocante gerou discussões sobre a segurança dos alimentos e a saúde de figuras públicas. Algo tão simples como um lanche poderia levar a uma tragédia? Esse incidente destacou que até as escolhas mais comuns podem ter consequências inesperadas. A morte de Zachary Taylor deixou uma marca significativa na história americana e serve como um lembrete de que devemos sempre prestar atenção ao que comemos. É apenas uma fatalidade ou há perigos escondidos em nossos alimentos favoritos? Adivinhe o que realmente causa sua vontade de doce? A baklava, uma sobremesa turca tradicional, é uma delícia que encanta os fãs com suas camadas de massa crocante, recheio rico de nozes e uma generosa porção de xarope doce. Essa sobremesa saborosa tem raízes profundas no Oriente Médio e é conhecida por sua textura crocante incrível, combinada com uma doçura irresistível. O que torna a baklava tão especial não é apenas seu sabor, mas também seu significado cultural, já que é frequentemente servida em festas e celebrações, reunindo famílias e amigos. Na Turquia, a baklava é geralmente servida em casamentos, festividades e outros encontros alegres, tornando-se um símbolo de hospitalidade. Você a ama como um lanche ou como o final de um jantar luxuoso? A baklava representa uma combinação única de história e sabor que faz as pessoas voltarem por mais. Você já tentou fazer sua própria baklava?
Vamos revelar a verdade sobre a ferrovia Saia e Empurre. Esta página inusitada da história da Califórnia é fascinante. No século XIX, quando a ferrovia se expandia em encostas íngremes, enfrentou grandes desafios. Os trens não conseguiam subir as colinas, e era aí que os passageiros entravam em cena. Quando a locomotiva emperrava, os viajantes eram convidados a sair e ajudar a empurrar o trem morro acima. E imagine a cena: homens e mulheres, alguns vestidos de forma elegante, se reunindo ao redor do trem para ajudar, conversando e se incentivando. Essa forma inusitada de trabalho em equipe não apenas ajudava o trem a se mover novamente, mas também criava um sentimento de comunidade entre os passageiros. A ferrovia Saia e Empurre nos lembra como a criatividade pode resolver problemas, especialmente nos primeiros dias das viagens de trem. Você já teve que ajudar em uma viagem inesperada? Você pode acreditar que produtividade não é apenas velocidade. Alcançar a máxima eficiência em qualquer área não é tão simples quanto parece. Muitos veem a produtividade apenas como a rapidez na execução de tarefas, mas na verdade é muito mais complexo. Produtividade envolve um equilíbrio entre qualidade e velocidade para alcançar os melhores resultados. Por exemplo, na produção, a pressa pode levar a defeitos, o que acaba consumindo tempo e recursos. Em áreas criativas, por outro lado, o tempo dedicado a pensar e aprimorar ideias, muitas vezes, resulta em melhores resultados do que a criação apressada de algo. Essa ideia de produtividade multifacetada se aplica não apenas aos processos de trabalho, mas também a tarefas pessoais, onde organização e foco podem impactar significativamente o resultado. Ao buscar maior eficiência, é importante lembrar que a pressa nem sempre é a solução. O essencial é encontrar o ritmo certo que permita um progresso cuidadoso e bem pensado. Então, como podemos repensar a produtividade em nosso mundo moderno? Você consegue imaginar que as acusações geram debates sérios? Recentemente, as acusações contra várias pessoas envolvidas em crimes graves provocaram intensos debates nas comunidades e nas redes sociais, desde furtos até crimes violentos. Essas acusações levantam questões importantes sobre justiça e responsabilidade. Enquanto a sociedade tenta entender essas alegações, as discussões frequentemente abordam ética, normas sociais e a capacidade do sistema jurídico de lidar com casos tão sérios. A frequência desses debates destaca a necessidade urgente de transparência e justiça ao lidar com essas acusações. As pessoas se perguntam como essas alegações afetam as vítimas e os acusados, e se nossos sistemas atuais podem garantir um julgamento justo. A cada novo caso que surge, lembramos da importância da opinião pública e da necessidade de separar fatos de boatos. Quais medidas podemos tomar para melhorar nossos processos legais e proteger todos os envolvidos? Já pensou por que as borrachas se desgastam tão rápido? Aqui vai uma dica: se você armazená-las na geladeira, pode prolongar sua vida útil. As borrachas são feitas de látex natural, que se deteriora com o tempo devido ao calor e à umidade. Quando você as mantém em um ambiente mais frio, como na geladeira, o processo de degradação é muito mais lento. Isso acontece porque as baixas temperaturas reduzem a atividade das moléculas na borracha, tornando-as menos suscetíveis ao desgaste. Além disso, esse truque simples pode economizar dinheiro, já que você não precisará trocar essas ajudantes elásticas com tanta frequência. Então, da próxima vez que você pensar em jogar fora borrachas velhas e desgastadas, pense 2 vezes. Basta colocá-las na geladeira e deixá-las durar mais. Quem diria que um pouco de frio poderia fazer tanta diferença? Você sabia que a Espanha é a líder mundial em azeite de oliva? A Espanha é o maior produtor de azeite de oliva do mundo, respondendo por impressionantes 45% da produção global. Este país mediterrâneo, com seu clima ensolarado e solo fértil, oferece condições ideais para o cultivo de oliveiras. Muitas regiões da Espanha, especialmente a Andaluzia, são famosas por suas vastas oliveiras. Aqui trabalham tanto pequenas fazendas familiares, quanto grandes propriedades que buscam produzir azeitonas de alta qualidade. A temporada de colheita, que geralmente começa no final do outono e vai até o início do inverno, é um período de intensa atividade, onde os agricultores colhem as azeitonas manualmente ou usam máquinas para agilizar o processo. Após a colheita, as azeitonas podem ser prensadas para produzir o azeite de oliva extra virgem, conhecido por seu sabor frutado e propriedades benéficas. O azeite de oliva espanhol é reconhecido pela sua qualidade excepcional e é um item básico nas cozinhas de todo o mundo. Ele não é apenas para cozinhar. O azeite também desempenha um papel importante na cultura espanhola,
desde regar pão fresco até ser usado em pratos tradicionais. Não é incrível como a Espanha se tornou sinônimo de um dos ingredientes mais adorados da culinária mediterrânea? E se eu disser que são necessários 10 bilhões de cálculos para prever o tempo? Para criar uma previsão do tempo precisa para um único dia, os meteorologistas enfrentam uma tarefa complexa que exige cerca de 10 bilhões de cálculos matemáticos. Eles utilizam modelos computacionais modernos para analisar uma enorme quantidade de dados coletados de satélites, radares e diversas estações meteorológicas ao redor do mundo. Esses modelos de alta tecnologia simulam diferentes condições atmosféricas, como temperatura, pressão e umidade, para prever como elas vão interagir. Imagine como é difícil prever a dança de forças invisíveis que estão em constante mudança. Apesar da complexidade, esses cálculos são essenciais para entender os padrões climáticos complexos e melhorar a precisão das previsões. No entanto, mesmo com essa tecnologia e análise, prever o tempo continua sendo um desafio devido à natureza caótica da atmosfera. A cada tempestade ou dia ensolarado que vivemos, há um mundo de precisão matemática por trás disso. Imagine um paraíso em forma de coração nas Fiji. Tavarua não é apenas um resort tropical. É uma ilha incrível cercada por águas turquesas brilhantes e recifes de corais vibrantes. Essa forma única deu a Tavarua o carinhoso apelido de Ilha do Amor, tornando-se um destino popular para casais em busca de romance e aventura. As águas convidativas são perfeitas para snorkel e surf, especialmente na famosa onda Cloud Break, que atrai surfistas do mundo todo. A vegetação exuberante envolve a ilha, enquanto os pôres do sol deslumbrantes pintam o céu, criando uma atmosfera mágica que parece um sonho. Seja relaxando na praia, saboreando a culinária local ou explorando a vida marinha vibrante, os visitantes se entregam à beleza e tranquilidade. Então você está pronto para viver o encanto de Tavarua? A zoofobia é um medo específico de animais, onde as pessoas podem sentir ansiedade, que varia de um leve desconforto a uma forte sensação de pânico. Aqueles que sofrem de zoofobia podem ter palpitações ou dificuldade para respirar ao ver ou até mesmo pensar em um animal. Esse medo pode surgir de experiências traumáticas passadas ou influências culturais que retratam os animais de forma negativa. Como resultado, muitos evitam lugares onde possam estar animais, o que limita suas atividades diárias e interações. Mas há esperança. Métodos terapêuticos como a terapia de exposição podem ajudar as pessoas a enfrentarem seus medos de forma gradual e segura. Trabalhando com profissionais de saúde mental, os que têm zoofobia podem aprender estratégias de enfrentamento que os ajudem a lidar com a ansiedade. Esse processo não só os ajuda a se sentirem mais confortáveis perto dos animais, mas também permite que desfrutem da natureza e ampliem seus círculos sociais. O caminho para superar esses medos é individual, mas definitivamente possível. Você sabia sobre a embaixada falsa dos EUA em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos EUA em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016, surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados. Tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. Um estudo surpreendente de 2007 revelou que 62% dos islandeses acreditam nesses seres mágicos, que supostamente habitam a natureza e as colinas ocultas. Essa crença encantadora está profundamente enraizada no rico folclore da Islândia, que remonta à Era dos Vikings por volta do ano 1000 d.C. Muitos islandeses veem os elfos como protetores, semelhantes aos guardiões da terra. Alguns até afirmam que projetos de construção na Islândia devem levar em conta as casas desses povos ocultos, resultando em atrasos e planejamento cuidadoso para não perturbar seu mundo mágico. Esse respeito cultural pelos elfos destaca a relação única da Islândia com a natureza e as tradições.
Em um país com paisagens deslumbrantes e um rico legado, a crença nos elfos continua a prosperar, despertando a curiosidade tanto dos locais quanto dos turistas. Então, da próxima vez que você visitar a Islândia, quem sabe, talvez você consiga ver essas criaturas místicas. Acredite ou não, polvos põem ovos como galinhas. Esses seres incríveis são ovíparos, o que significa que produzem ovos dos quais nascem pequenos polvos. Esse processo é muito diferente de como nós, humanos, damos à luz crianças já formadas. Os polvos geralmente põem milhares de ovos de uma só vez, muitas vezes em belos ninhos protetores. A mãe então cuida desses ovos com muito cuidado, não come e não os abandona até que eles eclodam, mostrando uma devoção incrível. Por outro lado, algumas cobras, como as cascavéis, têm uma abordagem única chamada ovoviviparidade. Elas põem ovos que se desenvolvem dentro de seus corpos, e os filhotes eclodem permanecendo dentro antes de nascerem vivos. Cada uma dessas estratégias reprodutivas destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como diferentes espécies evoluíram para criar nova vida? Você já viu a famosa ovelha clonada? Dolly foi o primeiro animal clonado e entrou para a história. Sua incrível jornada começou em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia. Cientistas usaram o método de transferência nuclear de células somáticas. Pegaram uma célula de uma ovelha adulta e a uniram a um óvulo, criando um embrião que se desenvolveu na Dolly. Esse experimento inovador levantou muitas questões e debates sobre clonagem e ética. Dolly viveu 6 anos e morreu em 2003, mas seu legado permanece. Hoje, você pode visitar o Museu Nacional da Escócia, onde estão expostos seus restos preservados. Ver Dolly com seus próprios olhos é uma experiência única, que revela as incríveis possibilidades da ciência genética. Sua história continua a inspirar discussões sobre clonagem e suas consequências para o futuro da ciência e da tecnologia. O que você pensa sobre clonagem? Você sabia que os girassóis podem conter milhares de sementes? Um girassol maduro pode ter de 500 a 2.000 sementes em seu centro, tornando-se uma fonte de nutrientes. Essas plantas vibrantes e alegres não apenas embelezam os jardins, elas desempenham um papel importante em nosso ecossistema e na agricultura. Os pássaros adoram suas sementes, o que as torna essenciais para a vida selvagem. Para os humanos, as sementes de girassol são um lanche popular, ricas em gorduras saudáveis, proteínas e vitaminas. Além disso, são importantes para a produção de óleo vegetal, usado na culinária e na indústria alimentícia. A versatilidade dos girassóis não para por aí, pois também podem ser usados para produzir biodiesel. Então, da próxima vez que você ver um campo de girassóis, lembre-se de que cada flor guarda um tesouro de sementes, sustentando tanto a natureza quanto nossas cozinhas. Você sabia que a genética influencia a perda de colágeno com a idade? Embora todos nós percebamos mudanças na pele ao longo do tempo, a genética tem um papel importante na velocidade dessas mudanças. O colágeno e a elastina são proteínas essenciais que mantêm a firmeza e a elasticidade da nossa pele, dando-lhe uma aparência jovem. Infelizmente, com o passar dos anos, a produção dessas proteínas diminui naturalmente. No entanto, em pessoas com características genéticas específicas, esse processo pode ocorrer mais rapidamente. Estudos mostram que certos genes podem controlar a velocidade do envelhecimento da pele, afetando a quantidade de colágeno e elastina que produzimos. Portanto, se você olhar no espelho e se perguntar por que seu amigo parece mais jovem, talvez a genética dele tenha um grande papel nisso. Compreender esses fatores genéticos nos ajuda a valorizar melhor nossa pele e pode levar a opções personalizadas de cuidados no futuro. Afinal, não é incrível como nosso DNA molda não apenas quem somos, mas também como envelhecemos? Um fato interessante sobre o cachorro selvagem asiático, também conhecido como Ku Pandai. Este incrível mamífero carnívoro vive em grupos e se adapta bem a diferentes ambientes. O cachorro selvagem asiático habita principalmente áreas florestais e montanhosas do sul e sudeste da Ásia. Ele não é solitário, mas sim um ser social. Esses cães vivem em matilhas com uma estrutura complexa, o que lhes permite caçar e sobreviver de forma eficaz. Eles se comunicam e colaboram muito bem, trabalhando juntos para rastrear presas e proteger seu território. Seus fortes laços sociais contribuem significativamente para o sucesso na caça, pois conseguem enfrentar animais maiores do que sozinhos.
Não é incrível como o trabalho em equipe desempenha um papel importante na vida desses animais? Compreender seu comportamento pode oferecer uma visão da complexa dinâmica da natureza. Descubra as origens surpreendentes dos camelos modernos. Muitas pessoas imaginam camelos caminhando pelas areias do deserto, mas você sabia que esses incríveis animais, na verdade, vieram da América do Norte? Isso mesmo. Seus ancestrais, chamados paracamelos, vagaram pela Terra há cerca de 6 milhões de anos. Com o tempo, esses animais se adaptaram ao seu ambiente, desenvolvendo características únicas que os ajudam a lidar com o calor extremo e a falta de água. Por exemplo, os camelos têm corcovas especiais para armazenar gordura, o que lhes permite sobreviver por longos períodos sem comida. Com as mudanças climáticas e a migração de seus habitats, esses primeiros camelos cruzaram pontes de terra para outras regiões, tornando-se os conhecidos camelos bactrianos de 2 corcovas e os dromedários de uma corcova. Não é incrível como a evolução molda a vida em nosso planeta de maneiras tão inesperadas? Os urubus têm uma maneira única de se defender: o vômito defensivo. Quando sentem ameaça de predadores, essas aves podem expelir o conteúdo do estômago a até 3 metros de distância. Essa técnica inusitada tem 2 funções principais: afugentar os inimigos com seu cheiro horrível e distraí-los. Como os urubus se alimentam de animais em decomposição, seus estômagos geralmente contêm substâncias muito desagradáveis. Portanto, quando um urubu usa esse método, é uma surpresa para o predador e uma chance para o urubu escapar para um lugar seguro. Imagine uma ave que pode se defender de maneira tão inusitada. É um exemplo claro de como algumas espécies desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver na natureza. Da próxima vez que você ver um urubu planando no céu, lembre-se de que por trás de sua aparência tranquila, há uma habilidade surpreendente de se defender com um recurso inesperado e desagradável. Você consegue imaginar que os antigos egípcios usavam símbolos? Eles tinham um sistema de escrita com mais de 700 hieróglifos, muito mais complexo do que as 26 letras que usamos em inglês. Esse fascinante sistema não era apenas uma forma de comunicação, mas também uma parte importante de sua cultura e religião. Os hieróglifos incluíam imagens que representavam objetos, sons e até ideias. Por exemplo, o desenho de uma coruja poderia representar o som M, enquanto a imagem de um rio simbolizava a vida. Os escribas especialistas nessa escrita complicada desempenhavam um papel fundamental na sociedade, documentando tudo, desde eventos importantes até transações cotidianas. Cada símbolo tinha vários significados, muitas vezes refletindo a essência da vida egípcia, de uma forma que só podemos sonhar hoje. Então, da próxima vez que você escrever uma simples nota, pense em como os antigos egípcios se expressavam através dessa linguagem complexa e bela. Você já se perguntou por que as esposas são chamadas de esposas? Esse termo interessante em espanhol tem um duplo significado. Ele se refere não apenas aos cônjuges, mas também às algemas. A origem da palavra está ligada ao verbo esposar, que significa colocar algemas. Essa coincidência linguística oferece uma visão única sobre relacionamentos e nuances culturais da língua. Em muitas culturas, o casamento é visto como uma conexão que une 2 pessoas, muitas vezes com amor e responsabilidades. A combinação lúdica de amor e dependência nesse termo provoca curiosidade sobre como a linguagem molda nossa compreensão dos relacionamentos. É importante notar que, embora o termo possa parecer engraçado, ele também reflete dinâmicas sociais mais profundas e expectativas no casamento. Portanto, quando você ouvir alguém chamando sua esposa de esposa, lembre-se de que essa palavra carrega uma rica história, refletindo tanto a parceria quanto a história cultural. Quais outras línguas têm características semelhantes? Você já se perguntou por que os reis Mohawk visitaram a Grã-Bretanha em 1710? Essa visita histórica contou com 4 líderes notáveis da Confederação Iroquois, respeitados como diplomatas. Naquela época, quando os povos indígenas raramente apareciam no cenário mundial, esses reis foram à Grã-Bretanha para afirmar sua independência e participar de negociações diplomáticas. Sua viagem foi marcada por grande respeito, pois foram recebidos pessoalmente pela rainha Anne, simbolizando um reconhecimento raro da liderança indígena. Esse encontro destacou as complexas relações entre as potências europeias e os povos nativos americanos,
mostrando a importância das alianças na era colonial. A visita teve como objetivo fortalecer laços e negociar a paz, ilustrando o complexo cenário político da época. A presença dos reis Mohawk na Grã-Bretanha não apenas elevou seu status, mas também abriu caminho para futuras discussões sobre os direitos e o reconhecimento dos povos indígenas, como essa reunião influenciou os esforços diplomáticos subsequentes. Incrível, mas é verdade, os amantes de livros vivem mais. Um estudo fascinante de 12 anos, publicado na revista Ciências Sociais e Medicina, mostra que pessoas que leem pelo menos 30 minutos por dia têm 23% menos risco de morte, em comparação com aquelas que não leem. Essa descoberta interessante revela que a leitura não é apenas uma ótima maneira de escapar da realidade, mas também pode ajudar a prolongar a vida. Como a literatura ajuda? O estudo indica que o envolvimento mental nas histórias mantém nosso cérebro ativo, enquanto o relaxamento proporcionado pela leitura reduz a ansiedade e melhora o bem-estar geral. Não importa se você prefere romances emocionantes, biografias informativas ou ficção tocante, o simples ato de ler pode se tornar um hábito agradável e transformador. Então, por que não pegar um livro e começar a desfrutar tanto da alegria da leitura quanto dos potenciais benefícios para a saúde? Isso pode adicionar anos à sua vida. Mentores realmente aumentam nosso compromisso? Estudos recentes mostram que conversar sobre metas com alguém mais experiente, como um mentor, realmente faz a diferença. Quando você compartilha suas aspirações com um especialista, sua autoridade pode aumentar significativamente sua dedicação em alcançá-las. Esse senso de responsabilidade é extremamente motivador. Imagine que você quer melhorar suas notas. Se você discutir isso com um professor ou um aluno do último ano, a experiência deles pode te inspirar e ajudar a manter o foco. Você não está apenas contando para um amigo, você está se comunicando com alguém que acredita no seu potencial. As apostas parecem mais altas, e isso intensifica sua motivação para ter sucesso. Portanto, da próxima vez que você estabelecer uma meta, pense em quem você pode compartilhar. Talvez um mentor seja o ingrediente secreto para realizar seus sonhos. Acredite ou não, Justin Bieber começou no YouTube. Com apenas 13 anos, esse ícone pop foi descoberto pelo empresário Scooter Braun enquanto postava vídeos na plataforma. Jovens fãs ao redor do mundo ficaram encantados com sua voz, o que resultou em um contrato com uma gravadora que mudou sua vida para sempre. Em 2009, ele lançou seu primeiro single, One Time, e seu álbum de estreia, My World. Esses lançamentos rapidamente o tornaram famoso, e suas melodias marcantes entraram nas playlists de todos os lugares. Mas não parou por aí. Bieber é conhecido por constantemente mudar seu estilo musical, misturando gêneros como R&B, pop e música eletrônica, o que mantém o interesse de seus fãs. Ao longo dos anos, ele lançou muitos sucessos, colaborou com outros artistas renomados e até ganhou vários prêmios importantes. Sua capacidade de se adaptar artisticamente garante que ele continue relevante em uma indústria musical em constante mudança. Como um adolescente com uma conta simples no YouTube se tornou um ícone. É uma jornada fascinante de talento, oportunidades e crescimento. Os espelhos do telescópio espacial. James Webb são incrivelmente lisos, tornando-se uma verdadeira maravilha da engenharia. Imagine um desses espelhos se estendendo por todo o território dos Estados Unidos. É impressionante, mas mesmo a essa enorme distância, a maior irregularidade terá apenas 2 polegadas. Essa precisão extraordinária é necessária para captar a luz fraca de galáxias e estrelas distantes. O design inclui 18 segmentos hexagonais que trabalham juntos, criando uma superfície tão lisa que o telescópio pode obter imagens cristalinas do universo. Essa suavidade permite que o Webb observe objetos a bilhões de anos-luz de distância sem distorções. É como se tivéssemos um olho gigante espiando as profundezas do cosmos. Cada espelho é coberto com uma camada especial, que reflete eficientemente a luz infravermelha, permitindo que o Webb desvende os mistérios da formação de estrelas, planetas e possivelmente até mesmo da vida fora da Terra. Como essas descobertas mudarão nossa compreensão do cosmos? Por que a casa tem tanta importância histórica? A casa não é apenas uma palavra, é uma janela para um passado fascinante que tem cerca de 4.000 anos. Esse conceito ou objeto tem raízes profundas em civilizações antigas, como o Egito, a China e a Grécia, que usaram a casa de várias maneiras, moldando suas sociedades.
Por exemplo, no Egito, a casa estava frequentemente ligada aos seus complexos sistemas de comércio, ajudando os comerciantes nos movimentados mercados do Nilo. Ao mesmo tempo, na antiga China, ela era parte essencial das práticas tradicionais, refletindo o rico patrimônio cultural daquela época. Até mesmo na Grécia, a casa encontrou seu lugar em discussões filosóficas e expressões artísticas. Cada civilização acrescentou seu toque único, demonstrando a versatilidade e a importância da casa. Hoje, podemos explorar os vestígios dessas práticas antigas, entendendo como elas influenciam a cultura e a sociedade modernas. A história da casa é uma viagem fascinante no tempo. Que lições podemos aprender com sua rica história? Prepare-se para se surpreender com o mistério da matéria escura. Essa substância invisível não emite, não absorve e não reflete luz. Por isso é impossível detectá-la com ferramentas tradicionais. Mas como os cientistas sabem que ela existe? Eles estudam os efeitos gravitacionais que ela exerce sobre as galáxias e seus aglomerados. Observando o movimento e a interação desses corpos celestes, podemos concluir que há matéria escura ao redor deles. É incrível, mas a matéria escura representa cerca de 27% da massa e energia total do universo. Ela desempenha um papel fundamental na formação da estrutura e dinâmica de tudo no cosmos, desde estrelas individuais até enormes aglomerados galácticos. Esse componente oculto é uma parte importante do quebra-cabeça cósmico e ajuda a explicar por que as galáxias permanecem intactas, apesar da rápida rotação. Que outros mistérios sobre nosso universo a matéria escura pode revelar? Difícil de acreditar, mas os bichos preguiça são surpreendentemente fracos. Essas criaturas incríveis têm apenas 25% a 30% de massa muscular, bem abaixo dos 40% a 45% comuns na maioria dos outros mamíferos. Essa estrutura corporal única permite que os bichos preguiça sobrevivam com uma dieta de baixa caloria, composta principalmente por folhas. Como sua comida é pobre em calorias, eles não precisam de muitos músculos para se mover ou caçar, já que passam a maior parte do tempo pendurados nas árvores, comendo folhas. A baixa massa muscular contribui para sua lentidão, tornando-os mestres em economizar energia. Isso é vital para sua sobrevivência, especialmente em seu habitat natural, onde a comida pode ser escassa. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça, lembre-se de que eles não são apenas preguiçosos. Eles evoluíram para se adaptar perfeitamente ao seu estilo de vida. Legal, né? Você já se perguntou por que o nível do mar não é uniforme? O fato é que o nível do mar na Terra não é uma superfície lisa. Ele varia devido a vários fatores naturais. A rotação da Terra desempenha um papel importante, causando uma elevação da água no Equador. Isso significa que o nível do mar lá é um pouco mais alto do que nos polos. Além disso, as variações gravitacionais de grandes massas de terra também afetam o nível do mar. Por exemplo, quando a era glacial terminou e as geleiras derreteram, seu peso mudou, levando a um aumento desigual dos oceanos em diferentes lugares. O clima também traz suas nuances. Ondas e correntes causadas pelo vento criam elevações e quedas temporárias. É incrível como esses fatores se combinam, criando uma superfície do mar complexa e dinâmica. Então, da próxima vez que você olhar para o oceano, lembre-se de que não é apenas um espaço simples e plano. Ele está cheio de movimento e mudanças. A natureza não é surpreendente? Você ficará surpreso com o presente extravagante de Ronaldo. Em 2015, a famosa superestrela do futebol Cristiano Ronaldo fez algo realmente incrível para seu agente Jorge Mendes. Como presente de casamento, Ronaldo deu a Mendes uma impressionante ilha grega, avaliada entre 3 e 50 milhões de dólares. Esse gesto surpreendente não apenas demonstra a imensa riqueza de Ronaldo, mas também sua generosidade e profunda amizade com Mendes. Imagine como é ter uma ilha particular, cercada por águas cristalinas e vistas deslumbrantes. Parece um sonho, não é? Além do aspecto financeiro, esse presente simboliza a forte ligação entre os dois homens, que trabalharam juntos em momentos difíceis e alegres da carreira de Ronaldo. Considerando as enormes quantias de dinheiro no mundo do futebol, presentes extravagantes não são raridade, mas este se destaca. Ele ressalta como relacionamentos pessoais podem florescer mesmo em meio à dura competição e ao comércio. Então, da próxima vez que você pensar em futebol, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais do que apenas um jogo. E se eu te contar sobre o gigantesco Kellen Khan?
Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? Em 2 de março de 1962, Wilt Chamberlain alcançou uma marca impressionante ao fazer 100 pontos em uma única partida, um recorde que ainda permanece imbatível na NBA. Jogando pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks, a performance de Chamberlain foi simplesmente fantástica. Em uma época sem arremessos de 3 pontos, ele contou apenas com suas habilidades de arremesso, fazendo 36 arremessos de campo e convertendo 28 lances livres. Esse evento incrível aconteceu no Hershey Sports Arena, na Pensilvânia, onde apenas alguns sortudos puderam testemunhar a história. O feito de Chamberlain não apenas mostrou seu talento e resistência, mas também mudou nossa percepção sobre como marcar pontos no basquete. Ele era conhecido por seu tamanho e força, mas naquela noite ele exibiu habilidades únicas que poucos atletas conseguem igualar. Será que algum dia veremos outro jogador alcançar tamanhas alturas? Você pode se surpreender. A figueira precisa de vespas para crescer. A figueira tem uma parceria incrível e complexa com as vespas, essencial para sua reprodução. Quando uma vespa fêmea nasce, ela sai do figo onde se desenvolveu. Esse figo é tanto seu lar quanto sua fonte de alimento. Assim que ela sai, sua missão é clara. Ela precisa encontrar outro figo para colocar seus ovos. Ao procurar um novo lar, ela acaba polinizando o figo, permitindo que ele produza sementes. Essa relação simbiótica beneficia ambas as espécies. A figueira oferece um ambiente seguro para as larvas das vespas, enquanto as vespas ajudam a figueira a se reproduzir com sucesso. Sem essas pequenas trabalhadoras, a figueira não existiria como a conhecemos. Não é surpreendente como a vida se entrelaça de maneiras tão inesperadas. Vamos descobrir a verdade sobre os cartões vitorianos com gatos. No século XIX, durante a Era Vitoriana, as pessoas encontravam alegria em diversos itens colecionáveis, mas nada era tão encantador quanto os cartões com gatos, vestidos como humanos. Esses cartões divertidos refletiam o amor do público pelos animais de estimação e traziam felicidade. Imagine um gato elegante usando um cilindro ou uma gata dama em um vestido chique. Essas imagens proporcionavam risadas e calor a muitos lares. Colecionar esses cartões se tornou um passatempo popular e frequentemente refletia o espírito brincalhão da época. Os vitorianos adoravam seus animais de estimação e, expressando esse amor, os artistas retratavam cenas engraçadas com gatos em várias situações humanas, desde um jantar elegante até um dia na praia. Esses cartões não apenas serviam como lembranças divertidas, mas também destacavam a crescente conexão entre as pessoas e seus amigos peludos. Hoje, esses cartões nos lembram de uma época lúdica, quando o humor e a criatividade floresciam na vida cotidiana. Pode haver uma maneira melhor de celebrar nosso amor pelos animais de estimação? O que realmente impulsiona a educação espacial com Buzz Lightyear? Em 2008, Buzz Lightyear, o icônico personagem da Pixar, fez uma viagem única ao se tornar parte de um programa educacional na Estação Espacial Internacional, EAI. Não foi apenas um voo comum, ele foi criado para inspirar estudantes ao redor do mundo a aprender sobre ciência e exploração espacial. Os astronautas na EAI usaram Buzz para demonstrar diversos experimentos científicos e atividades, ajudando a unir entretenimento e educação. Durante sua estadia em órbita, Buzz se tornou não apenas um brinquedo, mas um símbolo de curiosidade e aprendizado. Estudantes interagiram com o programa por meio de vídeos e aulas que mostravam experimentos realizados no espaço, sempre com a participação de seu querido patrulheiro espacial. Essa iniciativa inovadora destacou como personagens como Buzz podem despertar o interesse em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao integrar a cultura pop na educação, o programa mostrou às crianças que a exploração espacial é não apenas emocionante, mas também acessível.
Quem poderia imaginar que Buzz Lightyear teria um papel tão importante na educação espacial? E se eu te contar sobre uma praia intocada? Imagine uma linda faixa de areia onde nunca pisou um ser humano, um paraíso secreto preservado pela natureza. Esta rara praia, escondida da agitação da vida moderna, é um exemplo vivo de como a Terra era antes da intervenção humana. As ondas batem suavemente nas praias limpas, enquanto ecossistemas intocados prosperam nas proximidades, oferecendo lar a diversas plantas e animais. Este lugar especial não só traz tranquilidade, ele desempenha um papel importante na saúde do nosso planeta. Ao manter esses locais livres de marcas humanas, permitimos que a natureza se desenvolva sem interferências. Esses cantos intocados podem nos ensinar muito sobre conservação e a importância de proteger o nosso meio ambiente, o que significa caminhar na areia que nunca sentiu o peso de um pé humano. Difícil de acreditar, mas Jackie Chan também é uma estrela pop. Muitos conhecem Jackie Chan por suas incríveis habilidades em artes marciais e filmes emocionantes, mas ele também teve sucesso na indústria musical. Desde 1984, Chan lançou mais de 20 álbuns, mostrando seus talentos além das telas. Suas músicas energéticas muitas vezes misturam pop e música tradicional asiática, tornando-se populares entre os fãs de todo o continente. O mais interessante é que Jack não apenas se apresenta, ele canta em vários de seus filmes, adicionando um toque pessoal aos seus projetos. Com suas melodias cativantes e performances vibrantes, Jackie Chan prova que pode não só lutar, mas também cantar com a mesma habilidade. Sua trajetória musical reflete não apenas sua versatilidade como artista, mas também uma conexão profunda com o público. Você já ouviu suas músicas? É verdade que as praias da Normandia guardam segredos? Durante a Segunda Guerra Mundial, essas praias foram palco de algumas das batalhas mais intensas da história. Em junho de 1944, as forças aliadas desembarcaram nessas costas para iniciar a campanha de libertação da Europa do controle nazista. Esse evento marcante, conhecido como Dia D, resultou em grandes perdas de ambos os lados. Surpreendentemente, cerca de 4% da areia nessas praias é composta por restos humanos. Essa estatística sombria destaca as terríveis consequências da guerra e os sacrifícios feitos por inúmeros soldados. Hoje, essas praias servem como um lembrete angustiante da coragem e da luta enfrentadas pelas pessoas nesse momento decisivo da história. Visitantes vêm não apenas para apreciar as belas paisagens, mas também para homenagear os heróis que lutaram aqui. As histórias escondidas em cada grão de areia revelam realidades profundas e muitas vezes chocantes do conflito. Que memórias ainda estão guardadas nessas costas? Prepare-se para se surpreender com a Dioneia. Essas plantas carnívoras incríveis são verdadeiros milagres da natureza, encontradas apenas em algumas regiões da Carolina do Norte e do Sul. Seu mecanismo de alimentação é fascinante. Elas atraem insetos desavisados com seu néctar doce. Quando um inseto curioso toca 2 vezes os pequenos pelos sensíveis dentro da armadilha, as folhas se fecham instantaneamente com uma velocidade impressionante, tornando-se um dos movimentos mais rápidos do mundo vegetal. Essa ação rápida não só captura o inseto, mas também ajuda a Dioneia a sobreviver em solos pobres em nutrientes. Assim que a armadilha se fecha, a planta libera sucos digestivos para decompor sua presa, absorvendo nutrientes valiosos como nitrogênio e fósforo. Essa adaptação inteligente permite que a Dioneia prospere em condições onde outras plantas podem ter dificuldades para sobreviver. Quer saber mais sobre como essas plantas únicas sobrevivem em seu habitat? E se Hitler recebesse um beijo inesperado em 1936? Durante os Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, ocorreu um incidente surpreendente. Uma mulher de meia idade se aproximou de Adolf Hitler pedindo seu autógrafo. Para a surpresa de todos, ela se inclinou e o beijou no rosto. Embora Hitler tenha sorrido para as câmeras, por dentro ele estava furioso. Esse gesto inesperado, que ele considerou uma séria violação de segurança, provocou uma reação imediata e severa. Em um acesso de raiva, Hitler demitiu mais de 70 membros de sua segurança por não terem impedido aquele encontro. Esse incidente destaca não apenas a atmosfera caótica em torno das Olimpíadas de 1936, mas também mostra como até líderes poderosos podem ser pegos de surpresa por momentos inesperados. Isso levanta questões sobre a segurança em grandes eventos e como figuras públicas reagem a demonstrações inesperadas de proximidade e atenção.
O que você acha que teria acontecido se esse beijo não tivesse ocorrido? Parkersburg, Virgínia Ocidental, é conhecida como a capital dos bolinhas de vidro do Zane. No passado, sua próspera indústria de vidro produzia a maioria das bolinhas que alegravam crianças em todo o país. Esses coloridos globos de vidro eram não apenas brinquedos divertidos, mas rapidamente se tornaram itens de coleção muito queridos. As fábricas em Parkersburg tiveram um papel importante na economia local, gerando empregos e estimulando a criatividade. Hoje, a cidade continua a celebrar sua rica história, com museus fascinantes dedicados à arte de fazer bolinhas. Festivais com demonstrações de sopro de vidro e jogos com bolinhas recebem os visitantes, mostrando o espírito brincalhão que esses brinquedos trouxeram para gerações. Imagine como essas lindas bolinhas são feitas e descubra mais sobre um pedaço da história que ainda brilha intensamente em Parkersburg. Você sabia que os ratos podem olhar para cima enquanto fogem? Essa habilidade incrível destaca a inteligência desses seres muitas vezes mal compreendidos. Quando um rato sente perigo e corre para se proteger, ele tem uma característica única, a capacidade de levantar os olhos para o céu e observar possíveis ameaças. Essa adaptação útil permite que os ratos fiquem alertas ao seu redor enquanto se movem. Além disso, os ratos são conhecidos por seu comportamento altruísta, arriscando seu bem-estar em certas situações. Seja ajudando outros ratos a escapar de predadores ou compartilhando comida com companheiros famintos, esses pequenos animais frequentemente mostram um nível surpreendente de consciência social e empatia. Então, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que ele não é apenas uma praga, é um sobrevivente notável com um conjunto fascinante de habilidades. Pronto para saber mais sobre essas criaturas incríveis?